Oi, gente. Então, faz tempo que eu tô pra fazer esse vídeo, desculpem, mas é que não caiu a ficha ainda. Então, eu queria falar um pouco sobre o problema que a gente teve, né, sobre a minha vinda, o meu retorno pro Canadá. Então, o que aconteceu na verdade? O ano passado, a gente tinha planos de passar, eu e a Júlia, férias no Brasil, em dezembro. E o Éder viria para o Brasil só em setembro, né, do ano seguinte, que seria esse ano. Eu estava numa licença da empresa que eu trabalhava, do governo federal, por um ano. E ela poderia ser renovada por mais um ano. E no final de outubro eu fiquei sabendo que ela tinha sido recusada, né, a renovação. Então eu teria que voltar pelo menos para trabalhar, pedir demissão, etc., caso a nossa ideia fosse realmente ficar no Canadá. O que na época era o que a gente estava planejando. Então, assim, o que a gente fez? A gente bolou o seguinte, que eu iria em dezembro, né, início de dezembro, pro Brasil, com a Júlia. A gente passaria Natal e Ano Novo, eu trabalharia mais um período, pediria minha demissão em torno de março, mais ou menos, e o Éder iria para lá, pro Brasil, para passar uma semana no final do carnaval ali, passar uma semana no Brasil para ver família, etc. E depois voltaria com a Júlia para cá. Se eu tivesse resolvido tudo que eu tinha que resolver em termos da empresa que eu trabalhava, né? E também da casa que a gente tinha que vender, alugar, o que a gente ia fazer, né, com a nossa casa no Brasil, eu viria junto. Senão eu passaria mais um período, no máximo, segunda quinzena de março, final de março, eu estaria voltando para o Canadá. Então foi isso que a gente fez. Nós fomos em dezembro, eu e a Júlia. A Júlia fez, como aqui o ano letivo começa final de agosto e termina final de junho, a Júlia estaria em aula aqui. Então nós planejamos com a escola fazer homeschooling. Então assim, eu levei um plano de aula para ela, para o Brasil. Eu contratei uma professora de francês no Brasil. E a Júlia continuaria as aulas lá, pelo menos de francês e matemática. E daí a gente fez reuniões periódicas, a gente teve todo o apoio da escola para isso, foi muito legal. Então nós fizemos isso. E a gente foi, eu comecei, cheguei em dezembro, já comecei a trabalhar, voltei a trabalhar. E em final de fevereiro, lá no carnaval, o Éder foi, passou uma semana, buscou a Júlia e voltou. E a minha ideia era ficar mais 2 a 3 semanas no máximo no Brasil para resolver o que eu tinha de pendências e voltar. Só que nisso estourou a pandemia. E daí o que foi feito? A primeira coisa que foi feita, que inviabilizou meu retorno, fechou a fronteira do Canadá para residente, só residente permanente e cidadão poderia entrar. E o meu visto é visto de trabalho, né? Então eu não poderia entrar. Então já foi aquele desespero. Mas assim, passado um tempo, foi aberto o retorno de pessoas de visto de trabalho voltarem para o Canadá. E eu comecei a pesquisar passagem, já não conseguia muitas passagens. Eu consegui a primeira passagem pela United final de maio. Então eu cheguei a pedir tava fazendo todo o planejamento de demissão, etc, porque enquanto isso eu continuei trabalhando, e a Júlia aqui sozinha com o Éder, imagine. Porque daí ele teve que voltar, ele foi fazer teletrabalho, ele tinha que fazer homeschooling com ela em casa, e cuidar toda a casa, tudo sozinho, e eu lá no Brasil, sozinha, na casa da minha mãe, porque minha casa estava alugada já na época. E daí o meu voo começou a ser cancelado. Foi cancelado muitas vezes. E no final, quando eu tava com uma passagem, assim, eu tinha feito mala, tava tudo certo, foi fechada a fronteira dos Estados Unidos com o Brasil. E a minha escala era nos Estados Unidos. Era um voo da United, então era pelos Estados Unidos. Nesse dia, a gente foi quando bateu o desespero realmente que eu não conseguiria voltar mais. Então, assim, a sensação foi horrível. Mas a gente
começou a pensar num plano B, como é que eu conseguiria voltar. E fora isso, eu tinha um permis de trabalho aqui que venceria no final de junho. Então, se vencesse meu permis, a gente não estava conseguindo renovar, porque uma das etapas da renovação de permis, e a gente tem direito a isso, há mais de 2 anos de permis de trabalho, é uma coleta de biometria, e o escritório de coleta de biometria aqui no Canadá está fechado por causa do Covid, né? Aqui no Canadá não, no mundo inteiro está fechado, né, para você coletar biometria. Então, assim, a gente estava começando a ficar realmente desesperado. E eu não sei explicar, num belo sábado, assim, faltava uma semana para vencer meu permis, me deu um estalo. Eu liguei pro Éder aqui no Canadá e falei para ele, olha, eu quero voltar, vamos dar um jeito. A gente ficou muito preocupado porque a gente falou com alguns oficiais de fronteira e todos foram claros. Eu falei com a embaixada, inclusive, com o consulado, e todos foram claros em dizer que, assim, a decisão de eu poder entrar ou não entrar no Canadá seria do oficial de fronteira. Por quê? Eles estavam liberando entrada de pessoas que trabalham e estudam aqui, mas só viagens essenciais. Então eu teria que explicar toda a minha situação, que minha família estava aqui, etc., para ele julgar se aquilo era essencial ou não que eu pudesse entrar no país. Então era um risco muito grande. Então o Éder tinha muito medo que eu não conseguisse entrar e ficasse desesperado e fosse deportada. Então, assim, nesse sábado foi a decisão. Eu falei, não, eu quero voltar. Eu consegui verificar uma passagem pela Europa. Eu iria de Curitiba a São Paulo, São Paulo Frankfurt, que é na Alemanha, Frankfurt Montreal, eu entraria para Montreal, e daí Montreal, Quebec, e o Éder me buscaria em Quebec. E foi isso que eu fiz. Na segunda-feira de manhã, eu não tinha conseguido comprar passagem ainda. Eu fui porque os voos estavam sendo cancelados muito rápido, então a minha ideia era comprar passagem no aeroporto. A hora que eu tivesse certeza que a passagem estava ok, que teria voo, eu conseguiria embarcar. Eu fui no avião de Curitiba, eu fui para o aeroporto na segunda-feira de manhã, sem passagem. Comprei lá a passagem para São Paulo. Cheguei em São Paulo, eu tive que esperar a Lufthansa abrir. Ela abria às 2h15 da tarde. Eu cheguei lá de manhã. Às 2h15 eu não consegui passagem ainda para segunda-feira, eu só consegui passagem para terça-feira. Dormi em São Paulo e na terça-feira eu consegui comprar passagem e fui para Frankfurt. Lá, quando eu fui embarcar para o Canadá, eles me fizeram uma série de perguntas, eu tive que mostrar uma série de documentações. Eu levei muita documentação para comprovar tudo que eu estava falando. A segurança que eu tinha era assim, que o que eu estava falando não era mentira, né? Eu tinha toda a documentação para comprovar que minha família estava aqui, que eu já tinha morado aqui 1 ano, né? Então, assim, eu não tinha medo de estar mentindo ou fazendo alguma coisa ilegal. Mas eu tinha medo de ele julgar que não era uma viagem essencial, né? E fora todo o risco, gente, né? Que eu tava viajando em frente a uma pandemia. É assustador, principalmente o aeroporto de São Paulo, assim, meu Deus, para quem conhece, é assustador você ver só 4 voos internacionais, né, saindo num dia. Mas eu fui por amor à minha família, por amor à minha filha, né, ao meu marido. Então, assim, e eu fui. Aí cheguei em Frankfurt, graças a Deus eu consegui embarcar para o Canadá. Teve uma série de cuidados no avião que a gente verifica, né? E daí, no Canadá, eu expliquei toda a minha situação, mostrei toda a documentação novamente e graças a Deus eu consegui entrar. O que eu posso falar mais sobre isso? Que eu não sei nem como expressar o sentimento que eu tive quando eu entrei, né? Assim, o oficial da fronteira ficou em choque, assim, porque eu comecei a chorar realmente, né? Desesperada. Porque realmente você passar longe, principalmente de um filho, tanto tempo como eu passei, é muito ruim. Eu tentei fazer esse vídeo no aeroporto pra falar pra vocês, assim, meio online, mas assim, eu mais chorava do que falava. Então eu resolvi gravar agora. Mesmo agora, assim, ainda não caiu a ficha, né? Que eu consegui voltar, isso já fazem 2 meses. Mas assim, eu tô muito feliz porque assim, eu acho que eu não conseguiria voltar mais, né? Pelo menos assim, até sair uma vacina, até tudo ficar um pouco melhor.
reza todo dia para que isso melhore quanto antes para todo mundo, né? A gente ainda está muito preocupado, não só aqui no Canadá, mas principalmente com a situação das nossas famílias, amigos no Brasil. E que depois, quando eu cheguei aqui, eu ainda fiquei de quarentena 14 dias, eu, o Éder e a Júlia. Todo mundo me perguntou, mas como é que o governo controla? Gente, assim, a população aqui apoia muito, então assim, você sabe que você tem que ficar em casa. Então, mesmo que eu fosse uma pessoa de má índole que quebrasse essa quarentena, além de muita gente fiscalizar, a própria população, né, falaria para o governo que alguém está furando a barreira, porque assim, é o bem de uma nação, não é o meu bem, o bem só da Júlia ou só do Éder, é o bem de todo mundo, né? Então eu cumpri os 14 dias com a Júlia e com o Éder aqui em casa, 100%, né? Para que todo mundo fique bem. Então, assim, agora você tem que usar máscaras aqui em lugares fechados, tem álcool gel em todos os lugares, eles evitam aglomerações. Agora voltou às escolas, tá tendo um cuidado bem grande nisso e, assim, tentando se adaptar, né? Eu só quis fazer esse vídeo mesmo porque tem muita gente que me perguntou como é que foi, como é que não foi. Então, assim, só para falar o porquê que também eu fiquei tanto tempo afastada do canal, né? Mas realmente o meu período no Brasil foi um período de muita felicidade por ver família e amigos, né? Mas de muita tristeza por ficar longe da Júlia e do Éder. Então, assim, eu fiquei muito debilitada. Amigos meus mais íntimos que me acompanharam nessa época sabem, né? Que foi uma situação muito, muito grave, assim, que eu fiquei muito, muito, muito triste, né? Mas graças a Deus passou e agora a vida que segue, né? E contando que tudo vai ficar melhor. Beijos.